Olha nós aí, ó. Uau! Será que no Brasil os direitos humanos vêm de baixo para cima ou de cima para baixo? Volta aqui pro normal, ó. Pessoas do meu coração, eu sou o professor Justino, agradeço muito que você está aqui, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. O nosso tema de hoje tá aqui, ó. Vamos chegar pro lado. Direito. Olha aí, ó. Direitos humanos no Brasil. Já aproveita aqui, ó. Se inscreve lá no meu Instagram. Se inscreve aqui no canal também. Curte, compartilha. Galera da Univesp, com esse videozinho eu quero te ajudar nas questões 2 e na questão 3 da semana 5. Vamos embora? Vamos ver um pouquinho então sobre direitos humanos no Brasil? Olha aí! Esse camarada, você sabe quem é ele? Sabe quem é? Conhece? Conhece? Esse daqui, ó, do meu lado aqui. Pode fazer o que assim? Esse daqui é Ulisses Guimarães, um político brasileiro bastante atuante aí durante a elaboração da nossa Constituição. Tá vendo isso aí que ele está levantando? Ele está levantando a Constituição de 1988. Você sabe quantas constituições o Brasil já teve? Tenta a sua resposta. Quem sabe você coloca aí embaixo para mim. E a primeira? Você sabe qual foi a primeira Constituição do Brasil? Não sabe? Também não, brincadeira. A primeira Constituição do Brasil foi de 1824. E esta é a nossa, essa que está aqui, né, na mão do Ulisses Guimarães, é a nossa última, de 1988. Ué, professor, nós vamos falar de direitos humanos no Brasil? Exatamente. Já comentamos sobre o que são os direitos humanos, já falamos sobre a Declaração da Organização das Nações Unidas. E aí, como é que isso tudo chega no Brasil? Ó, não é à toa que eu coloquei aqui para vocês exatamente Ulisses Guimarães com a Constituição de 1988. Nossa, eu acabei de descobrir que eu esqueci de um detalhe. Espera aí, eu vou e já volto rapidinho, tá? Eu estava nu. Agora, tô beleza. Vamos lá então. Os direitos humanos no Brasil, eles começam a ganhar bastante destaque a partir da década de 60, quando nós vivíamos sobre um regime militar, sobre uma ditadura militar. Durante esse período, de 1964 até 1985, começaram alguns debates dentro da sociedade brasileira sobre o respeito e quais seriam os direitos fundamentais como um ser humano, e eu diria até essenciais. Desses debates que começam a ser inflamados durante a década de 60, percorremos a repressão da década de 70, até que vem a reabertura na década de 80 e a eleição dos nossos novos presidentes, que na verdade o primeiro depois vai ser Collor em 89, em 88 ainda era José Sarney. E nós vamos ter a elaboração da nossa Carta Magna, a Constituição de 1988. E é ela quem vai trazer em seus dispositivos a concretização, ao menos na lei, dos direitos humanos no Brasil, certo? E ela vai dizer o seguinte, olha que bacana, quem sabe isso aqui pode te ajudar na questãozinha número 3. Olha só. Na nossa Constituição, o artigo 5º é fundamental, hein? Se você puder, lhe convido a ler o artigo 5º da Constituição brasileira. Olha o que ele traz. Estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Se você ainda tiver alguma dúvida, assiste o nosso primeiro vídeo, que nós falamos sobre um pouquinho da história dos direitos humanos.
Olha como estão aqui representados esses direitos. Mas também estão aqui, no artigo 5º, não expresso aqui, algumas expectativas de direito, que é o que nós desejamos que fosse e devemos trabalhar para isso. Afinal de contas, quando nós pensamos em algumas coisas que estão no artigo 5º, como por exemplo, propriedade e segurança. Ah, professor, eu não tenho casa própria. Mas eu defendo a casa própria do outro. Mas deixa isso para lá. Então presta atenção, ó. A partir desse artigo 5º, ó, essa descrição ampliada dos direitos humanos fundamentais na Constituição representa a incorporação dos direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. É isso. Lembra que eu falei? É a materialização. Ulisses Guimarães erguendo a Constituição, tá ali. Se os direitos humanos, lá em 1948, são considerados universais pela ONU, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Brasil ele vai chegar por meio da Constituição de 1988. Mas e aí, resolveu? Olha que o desafio ainda é grande, hein? 1988, século XX, vocês que são pessoas mais jovens, século XXI. E quais serão os desafios para o século XXI? É aí que a Maria Benevides traz algumas considerações para nós, que na verdade esses direitos estão lá, são bacanas, mas será que são efetivados? Será que eles acontecem? Olha só que bacana, talvez isso aqui te ajude na sua questãozinha número 2. Mas já está se consolidando, mesmo entre nós, uma escala de valores que reconhece a dignidade intrínseca de todo ser humano. Isso significa que qualquer indivíduo em qualquer lugar deve ser reconhecido como portador de direitos. É este o significado do artigo 6º da Declaração Internacional dos Direitos Humanos de 48, a ser considerado como pessoa perante a lei. E é isso que o nosso artigo 5º da Constituição brasileira traz. Essa daqui é uma afirmação do texto da professora Benevides, onde ela vai trazer, quem sabe te ajuda na questãozinha 2, ela vai trazer essa afirmação aqui para nós, onde nós podemos concluir que qualquer indivíduo em qualquer lugar deve ser reconhecido como portador de direitos. Será que no Brasil isso acontece? Será que todo indivíduo é reconhecido como um portador de direito? Ou será que ainda nós permanecemos com uma mania muito feia, titio vai puxar a orelha, de você reconhecer pessoas como melhores e outras pessoas como piores? Será que quando, por exemplo, você fala sobre nordestino por uma condição de nascimento e o pretere como sujeito por ter nascido no Nordeste? Será que quando você diz que em uma pandemia idosos podem morrer? E aí eu não sou idoso, então qual é o meu problema? Você começa a colocar pessoas em condições diferentes. Cadê a igualdade? Você sabia que quando nós defendemos a igualdade é exatamente o direito à diferença? Olha aqui o que a Maria Benevides vai falar para nós. O direito à igualdade pressupõe o direito à diferença. É isso mesmo. Quando eu defendo na minha Constituição, e está lá no artigo 5º na Constituição de 88, quando eu digo que nós devemos lutar e brigar pela igualdade, significa que essa igualdade pressupõe que eu defenda que você seja diferente. Que você seja umbandista, candomblessista, espírita, evangélico, do jeito que você quiser, mas eu vou garantir igualmente o seu direito de ser diferente. Isso é lutar pela igualdade. Isso agride muita gente. Então esses são alguns dos desafios que nós temos para o século XXI. Não apenas colocarmos na lei, como está em 1988, mas efetivar esses direitos. Será que no Brasil, alguém que nasce com uma condição financeira melhor do que outro tem a mesma igualdade? Então será que no Brasil
eu termino com a perguntinha da aula passada sobre a história dos direitos humanos. Os direitos humanos são para quem? Será que nós temos igualdade? E aí eu coloco mais um probleminha para você. Direitos humanos vale para quem cometeu um crime? Beijo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Direitos humanos no Brasil, fica aí a dúvida. Espero que vocês tenham curtido. É isso aí. Beijo para todo mundo. Vai deixando o nosso like maroto. E não esquece, hein? Tamo junto.